A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 9. O aprisco do Senhor. Desde aquele dia, Bárbara foi espionada cuidadosamente. Com toda a certeza, aquela mulher individualizava-se de estranho modo. Cumpria estudá-la a preceito. No convento, a religiosa que se não dociliza tanto à regra escrita como à interpretação que lhe dá a prelada é logo malsinada e suspeita. A suprema palavra da vida monástica, o máximo da perfeição, é o esquecer-se de si em Deus, o desprender-se de vontade própria nas mãos de quem lhe representa. Qualquer desfalque nesta renunciação absoluta, neste suicídio da individualidade, constitui rebeldia. O voto de obediência é o único de quantos lá se fazem a que se não concedem subtrações. O voto de pobreza, respeitado no indivíduo, é ultrajantemente violado no conjunto da comunidade. É certo que a menina rica, entrada ao mosteiro, lhe dota os seus haveres, fruindo de seus rendimentos a mínima parte. Uma freira não chega a romper 2 hábitos de burel. O segundo há de ser-lhe também mortalha. Goza, porém, como as irmãs, a magnificência da casa conventual, onde há prodigalidade de mármores e bronzes de valor. Habita um palácio onde reverberam resplendores. A capela rebrilha como a rampa de um teatro, recende como o toucador de dama casquilha. Os passeados claustros recebem por debaixo da arcaria as fragrâncias dos hortos. A cela é de certo melancólica, mas o aspecto dos cubículos tem um exterior majestoso. O mosteiro possui enormes rendas que se gastam nas mais das vezes a enxamear novos cortiços, porque a cobiça de cada ordem é contar mais conventos que a ordem émula. A pobreza dos mosteiros, portanto, é simplesmente uma palavra convencional. O voto de castidade. Nas crônicas e na história sobram personagens que nos dispensam de fantasiar. Há aí realidades vivas, dramáticas, mais para pavores que quantas ficções cabem na mais imaginosa vocação de romancista. O voto de penitência é particular de certas ordens. As ursulinas, as visitantes, as religiosas do Sagrado Coração não o proferem. Nestas ordens são raras as penitências e peculiares de certos dias. São Francisco de Sales, posto que aconselhasse uma boa disciplina a quem quisesse dormir regaladamente, não consentia que as suas filhas espirituais abusassem disso e receava que o sangue remoçado e escandecido pela dor física tentasse desforra. As claras, as calvaristas, as trapistas e carmelitanas constituem a maceração uma das vitais condições da ordem. A fogosa reformadora do Carmelo viveu metade de sua vida sobre o Calvário e outra metade em êxtases de Tabor. Até onde chega o sofrimento das macerações? É difícil abalizar. Talvez que, durante os primeiros dias, os cilícios de ferro, os látegos achumbados, as coroas de espinhos penetrantes aterrem e exulcerem a carne da jovem penitente. Mas a exaltação moral e febre da fantasia depressa subvertem o sentimento de dor plenamente. Os faquires da Índia não sofrem se os suplícios que se infligem são voluntários. Atingiam os mártires dos primeiros séculos um grau de entusiasmo que lhes absorvia o sentimento. Deitados sobre grelhas ardentes, afirmavam estar deitados em leitos de rosas. O certo é que eles retraíam ao íntimo as torturas que lhes escalavravam os membros. A embriaguez da dor remata na insensibilidade. O excesso atrofia. Estão cheias de alegorias poéticas e graciosas que pintam perfeitamente o estado real dos mártires, a legenda áurea e a vida dos santos. As chamas abatem-se nas fogueiras desviando-se das virgens. Chuva de perfumes lhes refrigeram os corpos invulneráveis. Anjos as envolvem nas suas asas naqueles infames paradeiros onde os prefeitos de Roma as arrojam ao cevo dos libertinos e gladiadores. Lambem-lhes leões os pés alvíssimos e prostam-se no circo diante das vencedoras inocentes.
Leite em vez de sangue lhes deriva das chagas. Quando morrem, lá se lhes vai voando ao céu a alma em figura de nívea pomba. No dia seguinte ao do martírio, as feridas desaparecem, porque enviados do céu lhes ungiram com divinos bálsamos. As trepes de vidro transfiguram-se em leitos juncados de olorosas pétalas. Auroras maravilhosas rutilam nas suas escuríssimas masmorras. O espetáculo de tais prodígios e o reviramento das leis da dor assombra verdugos e espectadores, a termos de alguns clamarem em frente das vítimas: "Sou cristão!", para em seguida os imitarem na morte. A dor torna-se atraente, o martírio contagioso, o amor ao sofrimento pega-se como a febre. Em todos os tempos foi assim. Quando se deram aqueles extravagantes casos que forçaram a autoridade a fechar o cemitério de São Médard, os discípulos do diácono de Paris torturavam-se freneticamente. Não há aí suplício que os tais fanáticos não comportassem com entusiasmo. As próprias mulheres se ofereciam aos atormentadores. Era geral o atrativo. Se o rei não pusesse cobro a tamanhos escândalos, a torrente arrastaria a França inteira. Não se nega que algumas ordens religiosas se dão a excessivas penitências. Provado está isso demais para que o discutamos. Porém, não temos sempre em grande conta a dor da penitência, e fundamos esta dúvida sobre o que a maior parte dos ascetas escreveu sobre o assunto. Além de que é crença nossa que se a exaltação mística de certos beatos não se eleva ao alto ponto em que o sofrimento se aniquila, a compensação estranha, esquisita, misto de visão e sonho, de pesadelo e êxtases, basta demais a remunerá-los. Há ainda o voto de obediência. Este sim, que é grave, fatal e inviolável. A prelada de um mosteiro é rainha absoluta, autocrata e sacerdotisa a um tempo, reina e governa. O centurião diz ao seu servo: "Faz isto." A prelada diz mais: "Pense isto." Absorve na sua a vontade das vassalas, veda-lhes ter ideias. Toda a sua política funda em lhes suprimir o pensamento. É, ao mesmo tempo, cérebro e braço. A qualquer hora lhe assiste o direito de perguntar: "Irmã, em que pensa?" E é obrigatório responder logo. Se a freira mente, corre-lhe o dever de confessar a mentira e penitenciar-se em dobro. Uma senhora de baixa condição, sendo prioresa de um convento, comprazia-se em humilhar as freiras de linhagem antiga. Uma noite, perguntou uma recente professa que a precedia com o castiçal: "Irmã, em que vai pensando?" "Nossa madre, penso que se estivéssemos lá fora, era a senhora que me servia de criada." A pobre menina, de certo, nunca mais teve pensamentos orgulhosos, porque foi encerrada no tronco. Freira, que seja voluntariosa, é má freira. Entrar ali é morrer, sem mais ressurreição de individualidade. Tal obediência corta as asas da alma à professa juvenil. À prelada, incumbe apontar no seu rebanho as que hão de ser Martas e as que hão de ser Marias, umas para a vida ativa, outras para a contemplativa. As da vida ativa são as que moirejam na casa, curando do bragal, da cozinha, da portaria. Oram, mas vocalmente, oração labial sem que o espírito entenda nisso. A oração vocal restringe o intelecto num círculo de onde não há a sair. As rezas ditas de cor são sempre as mesmas. Os hinos do saltério são poucos. Há freiras que em toda a sua vida não leram 3 volumes. São umas que andam atarefadas em limpezas de casa, arranjos de claustro, que vão e vêm, tangem sinos, sacodem tapetes, escovam, barrem, afadigam-se todas naquela admirável ordem que notais nos conventos e se identificam neste monótono e ingrato mistério até ao extremo de se embrutecerem. São as Martas da casa. Quanto às Marias, às diletas, às amantes, essas são inversamente impelidas a tudo o que é do domínio espiritual. Meditam, oram e contemplam.
e aí começa a região sombria do misticismo. Mas, à energia de pormenores, é impossível perceber a vida monástica. A religiosa que medita conhece as letras. A que ora junta as palavras. A contemplativa lê correntemente. Meditar é analisar e desfiar um texto grande ou curto. É uma glória pessoal, familiar, que cada dia se renova sobre diversos assuntos. A oração é coisa de mais fôlego. É improvisar sobre uma palavra ou um sentimento. Nada de frases de livros, quando muito, uma citação evangélica, um recordar mistérios do cristianismo, materializá-los, se isso convier. A concatenação de ideias, invocações, fervores que brotam do espírito, constituem a oração. A alma lá vai ter levada por uma lembrança, um simples fio condutor. A contemplação vive de si mesma. Renasce incessantemente, fênix divina. É a alma que se está na presença de Deus. Não fala nem atua, espera passiva. Sofre dor, enlevo ou entusiasmo, segundo prazo ao Espírito Santo. É o último grau de misticismo. Acima disto está o êxtasis, como fim lógico da contemplação. O êxtasis vê, sente, saboreia e goza. O êxtasis tira ao corpo o peso e a faculdade de padecer. Arrebata Elias no carro ígneo e Paulo ao terceiro céu. Idealiza o purgatório de Santa Perpétua, o inferno de São Brandão. Põe o Deus menino nos braços de Stanislau Koska. Dá a Santa Teresa o desmaio em que o serafim lhe alcanceia o coração. Permite a São Bernardo receber nos beiços as gotas de leite virginal destinadas ao menino Jesus. Passa ao dedo de Catarina o anel nupcial. Abre nas mãos de Francisco de Assis as chagas sangrentas e lardeia de passagens exóticas de contestável moralidade as páginas de Voragine e Godescar. A vida ascética procede por iniciação progressiva. Do mesmo modo que os sacerdotes de Ísis levantavam um a um os véus da deusa, ao passo que os profanos caíam fulminados se lhes queriam arrancar de uma vez, assim as freiras entram muito devagar na senda mística. Há delas que topam, nessas diversas fases, recompensas de suas privações. Muitas vão de boa fé. Logo que a perlada sondou, esquadrinhou e viu por miúdo a alma de uma noviça, fica sabendo o que há de fazer dela. E o que é factível far-se-á. A novilha ficará no redil ou irá ao deserto. Perguntam-lhe o que sente e que deseja. Fim dos 6 meses, está predestinada, ativa ou contemplativa, uma das coisas, sem termo médio. Há ordens que tentaram enlaçar os dois modos de ser, fundindo Maria e Marta. Não se combinam bem. A alma assim dupla não está plenamente satisfeita. Ou muita atividade, ou perigo de demasiada passibilidade. Por mais que faça e possa, a perlada não vinga refundir corações e vontades tão a ponto. E, se não fosse aquela pujança de domínio, que em uma só vontade cifra todas as vontades de um convento, não seria possível conter uma só noviça. No mosteiro carmelitano de Cracóvia, o voto de obediência não era palavra vã. A prioresa tinha envelhecido no exercício da sua soberania, fazia disso gala e não permitia a mínima transgressão. Assim, pois que ela viu vontade tenaz em Bárbara Ubric, afrontando-lhe com armas iguais à sua, entendeu-se deste teor com a mestra das noviças. Estudou mal esta rapariga, figurou-ma criatura branda, flexível, e aí a tem, rebelde aos 2 grandes meios de submeter que até hoje exercitamos. Bárbara, por causa da exaltação que lhe é natural, e talvez ela mesma desconheça, devia entregar-se, sem reagir às santas crueldades da penitência. Tê-lo-ia feito, respondeu a mestra, se a nossa madre lhe houvesse dado os instrumentos na solidão da sua cela. Que impedimento pôs ela? O voto de castidade que lhe proibia mostrar-se nua. E Cristo estava vestido na cruz?
Bárbara não atingiu por ora o grau de obediência que anula a vontade alheia em nossas mãos. Há de ser preciso muito tempo para desfazer a memória da cena a que a fizemos assistir prematuramente. Eu também assim o pensava. Quem teve a culpa foi o padre Zósimo. Era bem melhor esperar alguns meses. Não lhe bastava o ardor das 5 chagas e a evangélica obediência de Santa Ângela? A muita pressa pode perder tudo, quando temos que lutar com naturezas de têmpera tão rija. Que faremos agora para reconduzir esta menina receiosa e desconfiada? Sim, desconfiada, obtemperou a mestra das noviças. Que sortir da sua conversação com Santa Ângela? Nada que preste. Então a jovem sulamita... Santa Ângela ala-se ao paraíso a todo o voar de suas asas. Nunca tão mística pomba poisou nas Franças da Oliveira. Nunca mais fervente virgem acendeu sua lâmpada para ir ofegante ao encontro do esposo. Nunca tão predileta amante se gozou na lembrança dos reais celeiros onde o vinho do amor se bebe com perfumes de mirra. Mas, por fatalidade, o que devia coadjuvar-nos nos embaraça nesta conjuntura. Quando Santa Ângela entusiasticamente lhe contava as suas delícias, Bárbara respondeu-lhe com um sorriso cheio de reticências. É que ela viu, disse a perlada. A mestra de noviças deu aos ombros. Ou julgou ver, que é o mesmo. Mas o que devemos fazer é convencê-la de que se enganou. De certo, mas quem há de convencê-la? O padre Zósimo de certo não. Recorre-se ao confessor. Custa-me a submeter raparigas novas à direção de um padre. O confessor deveria operar influenciado por nós. A nossa madre decidirá segundo o seu autodiscernimento. Por agora dê livros a Bárbara. Ocupe-lhe o espírito. Empregue-a na igreja. Não lhe fale em penitenciária. Não a misturemos com as outras antes de averiguarmos se ela é digna de passear-se nos prados regados por correntes de leite e mel. Entendi, nossa madre. O som do sino rematou este diálogo. Consoante se convencionou, Bárbara foi dispensada da vida contemplativa. Deu-se-lhe ofício de preparar altares e colher flores para as jarras da igreja. As companheiras viam-na raras vezes. Em volta dela redobrou-se a lei do silêncio. Encheram-lhe a cela de livros que a freira lia para entreter o espírito. A pouco e pouco foi-se tranquilizando. Quando, porém, lhe perpassava na memória aquela terrível noite em que tantas nudezas virginais se lhe mostraram, tremia ainda de medo. Todavia, como arder em febre no dia seguinte, já confundia a realidade com o delírio. Trataram-na com brandura. O diretor das Carmelitas, prevenido das cautelas que era mister haver, mostrou-se reservado e Bárbara por isso mais disposta a confiar nele. Quanto ao padre Zósimo confessor, isso era diverso. Nas grandes comunidades há confessor e diretor. O confessor ouve os pecados, absolve e impõe a penitência. O confessor, medianeiro entre Deus e as monjas, é menos considerado, está muito aquém do diretor. A freira, se tem sossegada a consciência, não tem que ver com o confessor. A relação das miudezas sobre o maior ou menor fervor da oração, dos raptos movidos pelo Espírito Santo, do afeto que sentem ao Salvador, do atrativo da penitência, do encanto que as leva para as consolações sensíveis, isso pertence ao diretor somente. O diretor destrinça as propensões, júbilos, lágrimas, exultações das suas dirigidas, sondando-lhes os seios da alma. Faz, a seu modo, santas e iluminadas. Arrasta com a autoridade da palavra ao horto da agonia ou ao jardim das delícias. O diretor é a alma do convento. O confessor é um maquinismo necessário ao ministério dos sacramentos. Exercem ações independentes. Na sociedade, as beatas, que aspiram à perfeição, usam deste luxo místico, diretor e confessor. O confessor pode ser um padre simples, idiota, ignorante.
tanto monta. O diretor deve ser por igual teólogo e eloquente e, mormente, possuir o que se chama tato das almas. Francisco de Sales, diretor de Joana de Chantal, converteu à santidade a amável filha de Frémiot. Pedro de Alcântara, amigo e diretor de Santa Teresa, dirigiu e aconselhou a reforma do Carmelo. Um convento sem diretor vai desnorteado. O padre Onufre, diretor das Carmelitas de Cracóvia, era homem hábil, prudente, reflexivo, pomareiro sagaz que deixava amadurar os frutos antes de os colher, diferente do padre Zósimo, com quem a miúdo tinha graves questões. Bárbara, porém, durante bastantes meses foi somente dirigida pela prelada. Convinha remitir-lhe a febre moral e reconquistar-lhe a confiança. Dor e terror era o duplo sentimento que a reconcentravam desde a profunda impressão que lhe deixou o revelado mistério das macerações. Repulsa da família, esquecida por Zolpki, traída até certo ponto pela religião que quisera abraçar em trances de naufrágio, que lhe restava? A força do espírito e a lógica da consciência. Invocou todas as energias para a luta e jurou não se deixar prostituir pelo exemplo das outras mulheres, ainda que a rebeldia lhe custasse a vida. Contra a expectativa, não se lhe azou o ensejo de envidar o aprumo do seu caráter. Espetáculos perigosos nunca mais os viu. Revelações de Santa Ângela nunca mais escutou alguma. Dir-se-ia que a prelada lhe concedera a liberdade de se dirigir. Serenou-se gradualmente o espírito da freira. Já descoroçoada de esperar a volta de Zolpki, julgou-se condenada para sempre. Desde aí, forcejou por afazer-se à existência imposta e repulsiva. Aplicou-se a esquecer, a refundir-se completamente na regra de Santa Teresa. Neste emmeio, morreu a prelada. Foi sucesso estrondoso no mosteiro. As freiras, o padre Onufre, diretor, o padre Zósimo, confessor, fizeram frequentes conciliábulos. 2 carmelitas disputavam a soberania. Uma ainda nova, bela, ardente. A outra já avelhada. A primeira tinha as exaltações de espírito aventuroso e os mal esfriados sentimentos de mulher de 25 anos. A segunda, ríspida por idade e invejosa do frescor e beleza das suas companheiras, pelidava pelas autoridades da regra, sem as atenuar com as compensações de que era pródiga a falecida prelada. Saíram a campo, nesta eleição, seduções sagazes e ardis velhacos. O padre Onufre protegia a candidata velha e o padre Zósimo dava o seu sufrágio a Maria Wenzig, cujos haveres e ascendência ilustre, segundo ele, realçariam a honra do convento. Instaram vivamente com Bárbara para que desse o seu voto. Ela, porém, fechou-se com o segredo da sua preferência. A rigidez da Santa Rosália atemorizava-a, ao passo que a mocidade de Wenzig lhe parecia de melhor agouro. O voto de Bárbara por fim decidiu a eleição. Pobre mulher! Se ela adivinhasse as torturas que um dia lhe seriam feitas por aquela religiosa que o seu sufrágio chamou à prelazia do Carmelo! Dir-se-ia que a nova eleita compreendia quanto era obrigada a Bárbara. Tantas eram as delicadezas com que a tratava, a ponto de sondar o segredo do coração da sua amiga. A contrição d'alma da infeliz freira desafogava-se a pouco e pouco. Parecendo-lhe impossível qualquer futuro fora do convento, submetia-se ao destino, repetindo o Quoti di Morior de São Paulo, que é a grande divisa do cristianismo. Bárbara foi mais adiante. Conquanto não comungasse daquelas macerações noturnas que a tinham indignado mais do que assombrado, quis também matar o corpo, a fim de reviver a alma. Deu-se à penitência fervorosamente. Mortificou o corpo, dessangrando-o, para espancar a imagem de Zolpki. No seu triste cenóbio ressoaram muitas vezes os involuntários gemidos que lhe arrancava a dor. Estes suplícios eram mais excruciantes porque não tinham cúmplices, nem testemunhas. O frenesi da penitência não era contagioso para Bárbara, que se mortificava porque assim o queria, sem o atrativo do exemplo.
Era-lhe instintivamente odioso o sofrimento corporal. Figurava-se-lhe cometer um crime de lesa humanidade, um suicídio lento, com premeditação. Procurava nos livros santos passagens idôneas que a absolvessem, tornando-se discípula da loucura da cruz, com aquela serenidade que redobra as torturas de quem, voluntária e solitariamente, a elas se condena. À custa, pois, do muito sofrer, esperava ela desfazer a visão do fantasma adorado. Maria Wenzig prestou-se aos desejos da religiosa. Se a não amava tanto como a outras, estimava-a por veneração ao respeito de si própria. Bem sabia a prelada que não era fácil reduzir Bárbara à submissão de adepta, mas esperava que ela fosse no convento pessoa bastante considerada, de quem mais tarde se colhessem as vantagens prometidas à situação que estava granjeando. Enganara-se Bárbara quanto a pensar que a flagelação bastaria a dissipar a lembrança de Zolpki e que o sossego da alma iria vindo à proporção que o corpo desfalecesse esvaído de sangue. Quando, consoante a praxe do convento, estendia os 2 braços à sangria e que a força ia abatendo à medida que os borbotões de sangue derivavam, sentia-se exaurida, semi-morta, e de repente, mais deslumbrante e pura se lhe contornava a imagem radiosa do amante da sua mocidade. Era, portanto, baldado lutar contra si mesma. O amor resistia, invencível como a morte. Sucumbiu, porém, o corpo. A freira foi atacada de febre ardentíssima. Durante alguns dias recearam que ela morresse. À imitação de todas as freiras enclaustradas, as carmelitas retardam quanto podem o recurso da medicina. Estava, pois, quase agonizante Bárbara Ubrick quando a prelada mandou chamar o Dr. Wróblewski.